Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somos um reflexo das coisas que acreditamos. A luz de Cristo brilha em nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal, de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos ofusca. Afasta de nós todo medo, toda insegurança, toda incerteza. Nós agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que é bom, por tudo que nós somos. Nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois tu és soberano, Senhor, e não existe outro Deus além de ti. Somos um reflexo das coisas que acreditamos. Realmente, quando uma pessoa ela olha o nosso comportamento, ela olha o nosso falar, ela percebe o nosso servir, realmente que isso só é possível graças aos ensinamentos de Jesus. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais semelhante a eles nós temos a tendência de ser. E a bondade para a gente é como se fosse um guia. Nós sempre vamos procurar oportunidades para demonstrar o amor que está em nós. Amor esse que não é feito de interesse, mas um amor genuíno. Um amor que nasce pela presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. E é assim que Jesus vive no meio de nós, através de nós. Sempre que você vê uma pessoa em necessidade, que você puder ajudar e você sentir que tem que ajudar, é porque Deus está em você. Só pelo simples fato da gente pensar, já não tem sentido. É tão genuíno a gente fazer esse tipo de coisa que está em nós. Tem coisas que a gente não suporta ver. Muitas vezes uma pessoa chorando, uma pessoa sofrendo, passando uma dificuldade, sofrendo. A gente sempre vai tentar levar uma palavra de Deus para essa pessoa, algo que Jesus nos ensinou. E essas coisas que Jesus ensina, elas não são naturais ao mundo. Se você notar na passagem, se alguém lhe afrontar a face direita, oferece a esquerda, não é um comportamento natural. Os nossos pais, eles acabavam nos ensinando que se alguém nos batesse, era para a gente revidar e bater de volta. E Jesus, ele vem com um comportamento que é totalmente diferente. Se você notar, às vezes, se uma pessoa bater em você, você bater de volta, qual a sabedoria que existe nisso? Ela não vai ter chance de se arrepender do que fez, nem nada. Por quê? Porque violência gerou violência. Agora, se a pessoa te fez um mal e você não revidou, ela vai ficar muitas vezes com remorso. Muitas vezes ela vai parar para pensar e falar: poxa, olha o que eu fiz e a pessoa não me fez nada. Então, muitas vezes, quando a gente aparentemente fica com o prejuízo, a gente fica com uma nobreza na nossa atitude que é muito maior do que todos os outros fazem. Não adianta a gente achar que, da mesma forma que os outros são, nós temos que ser. Nós temos que ser um reflexo de Cristo, não um reflexo dos outros. Se alguém te fez mal, você faz mal de volta. Se alguém te xingou, você xinga de volta. Se alguém falou mal, você faz de volta. Desse jeito, você está sendo um reflexo do outro, não de Cristo. Porque as coisas que Cristo ensina, elas são totalmente diferentes. Lá em João 8, versículo 12, a palavra de Deus ela diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E isso é uma grande verdade. Quantas vezes na nossa vida a gente não se sentiu sozinho, ou quantas vezes a gente não se sentiu abandonado, sem saber o que fazer e sem chão. Mas a partir do momento que a gente começa a buscar Deus, que a gente cria uma vida de oração, uma vida de obediência, que nós começamos a ouvir mais a palavra de Deus, a ler mais a Bíblia, a ouvir louvores, a nossa vida ela começa a se modificar. Esse sentimento de abandono, esse sentimento de solidão, ele começa a se desfazer dentro do nosso coração. Essa dependência que nós sempre estivemos pelo outro, em querer que o outro esteja presente, que o outro faça, que o outro isso. Só que muitas vezes, e quantas vezes o outro não esteve lá e você não continuou se sentindo sozinho? E muitas vezes a gente acha que trocando o outro resolve esse problema. Ah não, é porque o outro não me parece comigo, ou é porque o outro não faz o que eu quero, por isso que eu continuo me sentindo assim. Não tem nada a ver.
Você pode pegar uma pessoa e ela fazer exatamente da forma que você quer. Vai chegar um tempo que esse sentimento ele vai voltar. E aí você vai começar a ficar procurando coisas sem saber o que é. Vai querer encontrar um culpado porque você não aceita que dentro do teu plano perfeito ele não dê certo, ele não funcione. Todo plano sem Deus ele fracassa. Todo plano sem Deus ele é perecível. Não tem como a gente aproveitar essa vida sem Deus estar perto. É como eu pegasse uma fruta de uma árvore e colocasse em cima de uma mesa. A partir do momento que eu tirei essa fruta da árvore, ela vai ter um tempo que ela vai poder durar. Depois daquilo ela apodrece e não vai servir mais para nada. Na nossa vida as coisas também são assim. Quando a gente se aproxima de Deus, nós somos essa fruta na árvore. Quando nós tiramos Deus de perto de nós, nós começamos esse estado de apodrecimento. Por isso que muitas pessoas vivem de dificuldade em dificuldade, porque elas se aproximam de Deus na dificuldade, quando ela passa, é como se eu tivesse arrancado essa fruta e ela voltasse no processo. E isso fica um ciclo. Por isso que muitas pessoas têm a percepção que a vida é feita de momentos bons e ruins. Na verdade, toda vez que a gente larga da mão de Deus, o momento ruim ele começa a ser construído. A tribulação ela começa a ser formada. Porque ainda que tudo não esteja do jeito que a gente quer, quando Deus está perto, tudo fica suportável. Por quê? Porque eu sei que as coisas elas vão começar e terminar. Por maior que seja a tempestade, o sol ele sempre volta. E quantas vezes o sol não esteve lá e nós não queríamos que tivesse frio, e o frio chegou e nós queríamos o sol. Nós nunca sabemos o que queremos. Nós nunca entendemos as coisas que Deus faz e nem como Ele faz essas coisas. Só que nós queremos sempre opinar pelas coisas como se a nossa opinião fosse agregar alguma coisa. Nós não somos capazes. Se você pegar um parafuso e pegar uma faca de pão, uma faca, eu consigo soltar muitas vezes esse parafuso? Consigo. Só que o custo de eu fazer isso e a possibilidade de eu me machucar ou estragar a faca, estragar as coisas é muito grande. Então não é porque algo serve ou cabe que você vai conseguir fazer com excelência aquilo. Muitas vezes em Deus não é o simples fato de fazer, mas é fazer da forma certa. Porque quando a gente faz da forma errada, muitas vezes fica uma consequência para a nossa vida. E quantas vezes a consequência ela não ficou para você? Quantas vezes uma pessoa ela não se arrisca e sofre um acidente, esse acidente permanece, ou ela toma decisões erradas e fica a consequência disso na vida dela. E a gente nunca sabe qual é a razão disso. Só que sempre que a gente colocar maus sentimentos, por exemplo, ganância, orgulho, inveja, raiva, ira, frustração, sempre que eu tomar uma decisão e esses sentimentos estiverem presentes no meu corpo, com certeza é o mal que está encostado em mim, que está me influenciando a tomar más decisões. Certamente que isso vai caminhar a minha vida para um momento de destruição. Isso é fato. Quando eu tomo uma decisão em paz, tranquilo, com perdão, elas duram. Então a gente precisa sempre notar aquilo que a gente sente. E o que a gente tem sentido é o Espírito que está perto de nós. A gente sempre fala isso de forma repetitiva, para que isso de alguma forma fique muito bem claro. A partir do momento que os teus sentimentos eles não estiverem bons, comece a oração. Esse é um indicativo de que preciso começar a orar. Mas o que eu vou dizer para Deus? Agradece, pede perdão. Eu não sei o que você tem pensado, mas a gente só sente aquilo que a gente pensa. Então, muitas vezes, os teus pensamentos, se você gasta muito tempo pensando, muitas vezes, no passado, e o passado é um tempo que a gente não pode mudar. Então, sempre você volta naqueles pensamentos de coisas que já aconteceram. Nós só temos que aceitar e seguir em frente. Não adianta, o que passou, passou, o que você poderia ter feito, poderia, mas não foi feito, e que deveria, e que seria. Esse tempo de conjugação ele é inexistente, nada disso. Então toma como base para criar novas coisas, não ficar tentando viver as velhas. E onde você estiver, você sempre pode ajudar uma pessoa dando uma palavra de Deus para essas pessoas. Existe uma sede de um Cristo genuíno muito grande, existe uma escuridão muito grande.
E Deus, se Ele brilhar através de você, você vai trazer esperança para essas pessoas, ainda que você não se sinta capaz. Lembra, o Espírito, ele nos inspira, ele nos ensina. Jesus, ele deixa muito bem claro isso na palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 6, Deus diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Cristo. Você percebe que existe sempre essa analogia de luz e de trevas, e realmente, quando é Cristo que nos conduz, nós conseguimos ver para onde nós vamos. Quando nós vivemos em trevas, nós não vemos para onde vamos. Tudo parece que é um lance de sorte, que eu tropeço em alguma coisa e acontece outra. Eu nunca sei, meus olhos eles não servem para nada, eu não consigo enxergar o que eu pego, a minha vida ela não tem cor. No escuro a gente não enxerga a cor das coisas, só ouve o som. Por isso que muitas vezes a gente ouve o grito. Por isso que muitas vezes a gente reconhece a voz, mas nunca viu o rosto. E quantas pessoas a gente não cruza na nossa vida que a gente não consegue conhecer nada dessas pessoas, só sabe o nome, muitas vezes sabe onde mora, não sei, sabe o aspecto muitas vezes, mas e nada além disso. Quando a gente conhece o coração das pessoas, a gente permite que um viva dentro do outro. E aí sim nasce características para que eu possa ajudar. Porque muitas vezes um versículo que é muito conhecido pra gente, por uma pessoa que muitas vezes não teve o contato com Deus, ele é tudo. E vai existir um versículo que ele vai transformar a tua vida, que ele vai fazer as coisas terem sentido, que ele vai te ajudar você a encontrar o teu propósito. E o que é o teu propósito? O teu propósito é aquilo que você é feito, que você foi feito para fazer. Você faz aquilo genuinamente, mesmo que você não tenha estudado, você tem muita habilidade, você tem muita aptidão. E toda vez que a gente faz aquilo que está dentro do nosso propósito, nós sentimos prazer. É a recompensa de servir para aquilo que a gente foi feito. Diferente de certas coisas que a gente faz e faz não querendo fazer. Faz como se fosse obrigado. Você percebe que isso está mostrando que você está vivendo fora. E quais os sentimentos que acompanham esse tipo de coisa? Ansiedade, angústia, tristeza, depressão, desânimo. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que eu não fui feito para fazer. Não está dentro daquilo que Deus sonhou para mim. Então, não é só fazer, não é só viver e não é só o dinheiro. A nossa vida, realmente, ela tem que refletir a glória de Deus, mas através da nossa alegria, através da nossa esperança, sabendo que essa vida é só uma passagem, é só um tempo. Então, tudo aquilo que a gente constrói, sabe que vai durar por muito pouco tempo, mas aquilo que a gente entrega para as pessoas que vêm de Deus é a chave da liberdade delas. É como se eu pegasse uma pessoa que ela tem uma vela, mas ela não tem o fogo. E eu venho com esse fogo do Espírito Santo e acendo essa vela dessa pessoa. Mesmo que ainda eu não continue lá, esse fogo ele vai continuar queimando enquanto ela continuar cuidando. E aí a gente segue. E de repente essa pessoa encontra outra pessoa e acende a vela da outra pessoa. E a gente segue. E assim a gente vai espalhando essa luz. E assim a gente vai refletindo Cristo. E assim as pessoas conseguem olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Seja pela educação, seja pelo se importar, pelo servir. Só que não adianta as pessoas olharem para nós e acharmos que nós temos a obrigação de fazer isso. De forma alguma. Eu tenho que fazer aquilo que eu sinto que eu tenho que fazer. Muitas vezes Deus não toca para que eu faça algo para uma pessoa e eu faça a mesma coisa para outra, mesmo ambos em situações iguais. Então não é isso. E isso não é ser injustiça. Quando a gente lê na Bíblia sobre o arrebatamento, que seria como se Deus tirasse os justos antes do apocalipse, antes do fim, ele diz, vai ter duas pessoas trabalhando e uma será salva e a outra será deixada. Então é mérito de cada um, é aquilo que Deus deu de cada um. De repente Deus está atendendo a oração de um e o outro não orou para ninguém, por que ele receberia a mesma graça? Então Deus, antes dele ser amor, ele é justiça, e a justiça, ela é justa. Só que a justiça ela não está no meu tempo e não sou eu que defino o que é justo ou não. Eu apenas acato e aceito. Porque eu creio que Jesus ele tem muito mais habilidade, Deus tem muito mais sabedoria, muito mais poder, muito mais entendimento e muito mais tudo. Na palavra de Deus fala, pode o vaso,
né, querer mandar no oleiro? Pode quem constrói o vaso receber ordens do barro? Não pode. Então nós temos que manter essa posição de humildade também. Amém? Um bom dia para vocês, que Jesus acompanhe, te guarde, te guie, que tudo aquilo de ruim saia dos teus pensamentos, saia da sua vida, que você crie o hábito para oração, crie o hábito para ouvir louvores. Louvor faz muito bem, tira um pouco as músicas seculares, acho tão bonitinha a palavra, mas começa a ouvir um pouquinho mais de louvor em determinado momento, em determinado lugar. Quando eu faço academia, eu escuto louvor treinando. E eu acostumei, eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. Então não é o lugar, não é a atividade, não é nada, né? É isso, é você colocar Deus dentro da tua vida e no meio de tudo aquilo que você faz. Amém? Deus abençoe.